Então, eu tenho aqui uma teoria. Vou ser honesto e manter isso aqui no terreno hipotético e da especulação. Você se sinta na liberdade de discordar, não vou apresentar isso como doutrina. Eu, particularmente, acredito que Moisés, por não saber esperar e tentar acelerar algo antes do tempo de Deus, ele acabou retardando o propósito de Deus, não apenas para si, mas para toda a nação de Israel. Então, vamos tentar seguir a lógica. Em Gênesis, no capítulo 15, dos versículos 12 a 14, Deus tem uma conversa com Abraão, o patriarca da nação. E ele especifica nessa conversa que ele tinha um tempo tanto para lidar com os israelitas como para lidar com os cananeus. Olha o que Deus diz. O texto bíblico diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o cometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, ênfase aqui no com certeza, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, Deus está dizendo para Abraão como seria o futuro da sua linhagem. Eles vão ser levados a uma terra alheia. Depois eu vou trazê-los de volta para a terra de Canaã, que passa, então, por conta dessa promessa de Deus, de ser chamada também de terra prometida. Mas Deus está dizendo, eles vão ficar 400 anos fora. Lá eles vão ser subjugados à escravidão antes de eu tirá-los e trazê-los novamente. E o texto nos mostra não apenas que Deus tinha um tempo específico para lidar com a nação de Israel, mas você também vai perceber pelo texto que Deus tinha um tempo específico ligado aos cananeus que estavam sendo expulsos da terra. O Senhor diz, porque a medida da minha ira com os cananeus ainda não se encheu. Ou seja, Deus está dizendo, eu preciso dar séculos de longanimidade e paciência para que eles se arrependam da prática do pecado. Deus está dizendo, eu sei que eles não vão arrepender, mas ainda assim a oportunidade tem que ser oferecida. E depois, quando eles esgotarem a longanimidade, eu vou julgá-los. Então, eu trago a sua descendência, Abraão, para exercer juízo sobre eles, e eu pego a terra que era deles e vou entregar para vocês. Então, no plano de Deus, havia um timing, um tempo. A Bíblia diz em Êxodo 12, 40 e 41, que Israel saiu do Egito com 430 anos, e não com os 400. Olha o que o texto diz, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então, vamos pensar agora nesses 30 anos a mais. Eu, particularmente, acredito que Moisés é o responsável por isso. Por quê? Em Atos, no capítulo 7, quando Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, está pregando, ele diz assim no versículo 17, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Quando ele está recapitulando a história, ele vai dizer, olha, eles foram para o Egito, do jeito que Deus falou para Abraão. Mas quando se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, então havia um tempo específico, esses 400 anos mencionados. Agora, a palavra tempo que aparece aqui é a palavra grega cronos. Cronos é esse tempo mensurável, medido, seja pelo relógio ou pelo calendário. Então, ele está dizendo que havia um tempo cronológico para se cumprir, que era, obviamente, a promessa dos 400 anos. Quando chega no versículo 20, Estevão diz assim, por esse tempo nasceu Moisés. Então, podemos dizer que, pelo menos, Lucas, se é que o Estevão, no seu discurso, fez ou não fez a distinção, mas Lucas, quando está registrando, escrevendo o livro de Atos, e diz, por esse tempo nasceu Moisés, a palavra aqui, tempo, é kairos. Kairos não é o tempo cronológico. Kairos a gente pode usar para dizer que indica uma estação, um tempo profético. Então ele está dizendo, o cronológico da profecia de Deus está correndo. E se inicia uma estação, um tempo kairos de Deus, para fazer algo em relação àquele cronológico que está para cumprir. Então ele diz que nasceu Moisés, e ele diz assim, que era formoso aos olhos de Deus. Sabe o que é interessante? Todas as vezes que você lê as menções do Velho Testamento sobre o nascimento de Moisés, a Bíblia só diz que seus pais viram que ele era formoso.
Estevão interpreta isso. Até porque, gente, qual é o pai que não acha o filho bonito? Não importa se nasce com cara de joelho amassado, como muitas vezes a gente brinca, dificilmente você vê um pai que não vai olhar, né, e dizer que coisa mais linda. Agora, quando a Bíblia diz que os pais viram que era formoso, Estevão interpreta isso, formoso aos olhos de Deus, ou seja, eles entenderam, Deus tem um plano e um propósito na vida desse menino. Ele vai servir a algo maior do que nós imaginamos. É esse entendimento que leva eles a ter a fé de colocar o menino no cesto, porque havia uma ordem do faraó para lançar os filhos no rio Nilo, mas eles pegam uma brecha da lei. O faraó não falou nada sobre o cestinho, eles botam, eles confiam em Deus. Você conhece o desfecho da história. Agora, a Bíblia nos diz que quando Moisés completou 40 anos de idade, ele vai visitar os seus irmãos. E é o momento que ele mata o egípcio. Então você pode ler isso tanto lá no livro de Êxodo como em Atos 7, na pregação de Estevão. E a Bíblia diz o seguinte, que ele achava que os seus irmãos haveriam de entender que era por meio dele que Deus traria livramento a Israel. O que nós entendemos nessa pregação de Estevão? Que Moisés tinha consciência do seu chamado. Ele dizia, eu entendo que Deus vai me usar para libertar meu povo. Meu nascimento não é à toa, eu não vim ao mundo sem propósito, eu não fui criado, né, por faraó à toa, Deus está me preparando uma vida inteira para cumprir um propósito. Então, ele entendeu, mas os outros não tinham entendido. E a Bíblia diz, ele cuidava que haveria de entender, mas eles não entenderam, não foi só eles que não entenderam. Faraó não entendeu. Porque ele imagina, eu estou criando esse garoto dentro da minha própria casa, apesar dele ser, né, um dos hebreus, e agora ele vem matar um do meu povo. E a Bíblia diz que o faraó tentou matá-lo e ele precisou fugir do Egito. Agora o que acontece? 40 anos se passam. E agora aos 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés na sarça. E quando Deus aparece para ele, é como se estivesse falando, ei, meu filho, vamos libertar aquele povo? E nessa hora você já não vê mais o Moisés empolgado, nem com a mesma convicção. Aí Deus explica para Moisés, diz, já morreram aqueles que queriam tirar a sua vida. O que é que Deus está dizendo? Finalmente a poeira da confusão que você fez, Moisés, abaixou, e agora eu posso te mandar de volta. Agora, se ele vai voltar 40 anos depois e tira o povo com 430 anos, significa que 40 anos antes, quando ele matou o egípcio, eles estavam no ano de 390. Faltava 10 anos para completar os 400 que Deus tinha dito a Abraão. Mas porque ele não pôde esperar, ele não perdeu só os 10 anos que ele não quis esperar, ele perdeu os 10 e mais 30, e os mais 30 não foi só ele. Toda a nação de Israel teve que esperar aquilo que ele não quis esperar.